você pode estar sabotando seu próprio progresso financeiro sem nem perceber. Acredite, foi exatamente o que aconteceu comigo. Durante anos, eu achava que estava no caminho certo, trabalhava duro, pagava minhas contas em dia e esperava que, em algum momento, sobrasse dinheiro. Mas esse momento nunca chegava. Sempre aparecia uma despesa inesperada, um custo urgente ou uma conta que eu não podia ignorar. Até que um dia, recebi um conselho que mudou completamente minha visão sobre dinheiro. O problema não é o quanto você ganha, e sim como você administra o que ganha. Essas palavras me atingiram como um choque de realidade. Naquele instante, percebi que a verdadeira razão pela qual eu nunca saía do lugar não era falta de dinheiro, mas um hábito específico que sabotava todas as minhas chances de construir riqueza. Esse hábito era tão comum e enraizado que parecia inofensivo e mais, na verdade, ele era um verdadeiro ladrão de prosperidade. Quando finalmente me livrei dele, minha renda começou a crescer, novas oportunidades surgiram e, pela primeira vez, senti que tinha o controle da minha vida financeira. E agora, eu vou te contar exatamente qual era esse hábito e como ele estava impedindo minha prosperidade. Se você continuar cometendo o mesmo erro, pode passar a vida inteira trabalhando sem nunca sair do lugar. Mas se compreender isso hoje, pode dar a grande virada que eu dei e, finalmente, começar a construir a riqueza que merece. Já sentiu que os dias parecem se repetir, como se estivesse preso em um ciclo sem progresso? Foi exatamente assim que Jim R. viveu por anos. Um jovem comum, sem grandes ambições, que vivia de salário em salário e colocava a culpa nas circunstâncias por sua situação. Ele acreditava que o sucesso era apenas uma questão de sorte ou privilégios que ele não tinha. Mas um dia, algo mudou. Jim percebeu que não eram as oportunidades que faltavam, era a forma como ele encarava a própria vida que o mantinha estagnado. Essa transformação não aconteceu por acaso. Foi um choque de realidade que o fez entender que riqueza não se constrói com sorte, mas sim com escolhas diárias e intencionais. Tudo começou quando ele encontrou um mentor, um empresário bem-sucedido, que fez uma pergunta simples, mas devastadora: por que você ainda não é rico? Jim tentou se justificar com desculpas, apontando fatores externos, mas Ar não deixou passar. Com uma verdade crua e incontestável, ele respondeu: seu banco não mente. Se quer mudar sua conta bancária, primeiro precisa mudar sua mentalidade. Essas palavras atingiram Jim como um soco no estômago duro, mas necessário. Pela primeira vez, ele percebeu que sua situação financeira não era fruto do destino ou de forças externas, mas um reflexo direto da sua mentalidade e das escolhas que fazia todos os dias. Se quisesse realmente prosperar, ele precisaria mudar de dentro para fora. E foi aí que sua transformação começou. Jim decidiu mergulhar de cabeça no aprendizado sobre sucesso. Leu tudo o que pôde encontrar sobre riqueza, mentalidade vencedora e hábitos de pessoas prósperas. Mas logo percebeu algo essencial: absorver conhecimento era apenas o primeiro passo. A verdadeira mudança não estava no que ele lia, mas no que ele fazia todos os dias. Mas antes de falarmos sobre os hábitos que fazem essa transformação acontecer, vale entender como Jim era antes dessa mudança. Jim Rohn não nasceu milionário. Na verdade, sua vida adulta começou exatamente como a de muitas pessoas, sem dinheiro, sem perspectivas e cheio de desculpas. Ele trabalhava duro, mas vivia no piloto automático e gastava tudo o que ganhava e se convencia de que essa era a única realidade possível. Sua rotina era previsível: acordava cedo, ia para o trabalho, voltava para casa cansado, assistia à TV e esperava ansiosamente pelo final de semana. Ele sonhava com uma vida melhor, mas não tomava nenhuma atitude concreta para conquistá-la. O que ele ainda não sabia era que pequenas mudanças no dia a dia podem gerar uma revolução silenciosa na vida financeira. A grande virada nunca acontece de uma só vez, ela vem com uma sucessão de pequenas decisões mais inteligentes. E é exatamente sobre essas escolhas que vamos falar agora. Jim acreditava que o sucesso dependia de fatores externos e sorte, economia, oportunidades, governo. Se as coisas não iam bem, a culpa nunca era dele. Ele via pessoas ao seu redor prosperando, mas não entendia como elas conseguiam. Para ele, a vida era uma questão de destino: alguns nasceram para vencer, outros para apenas sobreviver. Mal sabia ele que essa mentalidade era sua maior prisão. Enquanto continuava acreditando que não tinha controle sobre seu próprio destino, permanecia preso na mesma realidade frustrante. E isso não afetava apenas suas finanças, e sua mentalidade moldava todos os aspectos da sua vida e suas amizades, sua saúde, seu futuro. Ele fazia sempre as mesmas escolhas, seguia hábitos destrutivos, e inevitavelmente,
colhia os mesmos resultados medíocres. Mas tudo começou a mudar no dia em que ele teve um insight poderoso em um daqueles momentos em que a verdade se revela de forma tão clara que é impossível ignorar. Esse momento marcou o início de sua transformação. Em um dia comum, durante uma conversa que ele jamais esqueceria, Jim se lamentava sobre sua falta de dinheiro. Foi então que ouviu uma frase que o fez congelar. Jim, você sabe por que está quebrado? Por que você aceitou isso? Essas palavras foram como um choque elétrico. Durante toda a sua vida, ele culpou a economia, o governo, os baixos salários e mais nunca havia considerado que o verdadeiro problema estava nele. Pela primeira vez, percebeu que sua realidade financeira não era fruto do acaso, mas um reflexo direto das escolhas que fazia todos os dias. Esse insight foi desconfortável, mas também libertador. Se o problema estava nele, isso significava que a solução também estava ao seu alcance. A partir desse momento, ele começou a enxergar o mundo com outros olhos. Observou as pessoas ricas e percebeu que elas tinham uma forma de pensar completamente diferente. Elas não culpavam as circunstâncias, não esperavam que oportunidades caíssem do céu e elas criavam suas próprias oportunidades, tomavam decisões estratégicas e assumiam o controle do próprio destino. Foi então que Jim fez uma promessa a si mesmo: nunca mais viveria no automático. Nunca mais deixaria que sua conta bancária refletisse sua falta de disciplina. Mas ele logo percebeu que havia um detalhe crucial para mudar sua realidade financeira e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Jim percebeu que havia um hábito específico sabotando suas chances de sucesso e um hábito que muitas pessoas carregam sem perceber que ele é um verdadeiro ladrão de riqueza. O maior erro de Jim Rohn? Gastar sem pensar. Ele não ganhava mal, mas todo o dinheiro que entrava saía no mesmo ritmo. Se sobrava algo no fim do mês, logo aparecia uma desculpa para gastar em um jantar aqui, uma compra impulsiva ali, eu mereço depois de uma semana cansativa. O problema não era apenas a falta de controle financeiro, mas a mentalidade por trás desse comportamento. Jim acreditava que precisava se recompensar pelo esforço, sem perceber que estava, na verdade, sabotando o próprio futuro. Esse hábito era silencioso, mas destrutivo. Ele dizia que queria ser rico, mas suas ações contavam outra história. Foi então que ele começou a observar os milionários ao seu redor e percebeu que eles faziam exatamente o oposto. Em vez de gastar primeiro e economizar depois, eles investiam antes e viviam com o que sobrava. Esse choque de realidade mudou completamente sua forma de enxergar o dinheiro. Não era sobre quanto ele ganhava, mas como ele usava o que ganhava. Se continuasse naquele ciclo, jamais alcançaria a liberdade financeira. Decidido a mudar, Jim começou a reprogramar seus hábitos. Primeiro, passou a reservar 10% de tudo que ganhava para investir. Depois, aumentou para 20%. Ele trocou compras impulsivas por ativos que geravam dinheiro. Com o tempo, viu sua realidade mudar. Mas havia um segundo fator sabotando seu sucesso e que muitas pessoas ignoram: o ambiente ao seu redor. Jim Rohn percebeu algo que a maioria das pessoas nunca se dá conta: as pessoas com quem você passa mais tempo influenciam diretamente o seu destino. Quando analisou seu círculo social, percebeu que estava cercado por pessoas que viviam exatamente como ele, sem dinheiro, sem ambição e conformadas com a mediocridade. Eles reforçavam crenças limitantes e zombavam de qualquer ideia que parecesse grandiosa demais. E o pior, Jim estava absorvendo esse padrão sem perceber. Foi aí que ele entendeu que, para mudar sua vida financeira, não bastava apenas alterar seus hábitos, ele também precisava mudar as pessoas com quem se conectava. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Foi então que Jim ouviu uma frase que mudaria sua vida para sempre. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Naquele momento, tudo fez sentido. Se ele queria enriquecer, precisava aprender com quem já tinha chegado lá. Isso significava se afastar de quem o puxava para trás e buscar novas referências. Mas essa decisão não foi fácil. Algumas amizades ficaram pelo caminho, e ele sentiu o peso dessa mudança. No entanto, o sacrifício valeu cada momento de desconforto. Ao se conectar com pessoas que pensavam grande, tomavam decisões estratégicas e tinham uma visão de longo prazo, Jim começou a mudar por dentro. Seu mindset evoluiu, suas ações se alinharam ao seu novo círculo social e, em pouco tempo, ele começou a ver resultados reais. Mas esse era apenas um dos fatores que o mantinham estagnado. O maior obstáculo que ele precisava superar era muito mais profundo: e sua mentalidade de escassez.
Foi aí que ele teve um segundo grande insight, e a verdadeira pobreza não estava na sua conta bancária, mas na sua mente. Por anos, Jim acreditou que dinheiro era algo difícil de ganhar, que riqueza era privilégio de poucos e que grandes oportunidades só surgiam para quem tinha sorte. Sem perceber, ele estava preso em um ciclo vicioso. Quem pensa pequeno, age pequeno. Quem age pequeno, colhe pequenos resultados. Quem vê pequenos resultados, reforça a crença de que grandes conquistas não são para ele. Essa mentalidade o mantinha travado, sempre esperando o momento certo para agir e sem perceber que o momento certo nunca chegaria. Foi apenas quando começou a estudar os ricos que ele percebeu a diferença fundamental entre sua antiga mentalidade e a deles. Pessoas prósperas não viam dinheiro como algo que desaparece, mas como algo que se multiplica. Elas não evitavam riscos, mas tomavam decisões calculadas. E, acima de tudo, não focavam nas dificuldades, mas sim nas oportunidades. Jim decidiu mudar sua forma de pensar. Ele começou a enxergar cada gasto como um investimento ou um desperdício e nada entre os dois. Passou a valorizar mais o próprio tempo, suas habilidades e sua capacidade de criar riqueza. Essa mudança de mentalidade foi o verdadeiro divisor de águas em sua jornada para o sucesso. E agora, a pergunta é: você está pronto para fazer o mesmo? Adotar uma nova mentalidade foi um grande passo, mas para transformar essa mudança em resultados reais, Jim precisou de algo essencial: disciplina e rotina. Ele finalmente entendeu que o sucesso não acontece por acaso e ele é o resultado de pequenas ações consistentes ao longo do tempo. Seus hábitos diários estavam moldando seu destino e, se continuasse vivendo sem disciplina, seu futuro seria apenas uma repetição do seu passado. Foi aí que Jim tomou uma decisão crucial: parar de contar com motivação e começar a confiar na consistência. Todos os dias, sem exceção, ele se dedicava ao seu crescimento pessoal e profissional. Pequenos ajustes começaram a gerar um impacto gigantesco. Ele passou a acordar mais cedo, planejar melhor seu dia e definir metas claras. Substituiu horas de distração por aprendizado, eliminou hábitos improdutivos e começou a focar somente no que gerava resultados reais. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Ele moldou sua rotina aos poucos, até que os novos hábitos se tornaram naturais. Os efeitos foram imediatos. Sua renda começou a crescer. Suas oportunidades se multiplicaram. E, acima de tudo, ele finalmente sentiu que tinha controle sobre sua vida. Porém, havia algo ainda mais poderoso por trás dessa mudança. Jim percebeu que o segredo para crescer financeiramente não era apenas trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais inteligente. E a chave para isso? Investir em conhecimento. Ele entendeu que, se quisesse ganhar mais, precisava se tornar mais valioso. E a única forma de aumentar seu valor era expandindo sua mente e adquirindo novas habilidades. Essa foi a virada definitiva. A partir desse momento, Jim não apenas prosperou financeiramente, mas também se tornou uma nova pessoa e alguém preparado para aproveitar todas as oportunidades que a vida oferecia. E agora, você está pronto para dar esse passo? Foi então que Jim adotou um hábito que mudou tudo: e ler todos os dias. Ele mergulhou em livros sobre finanças, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Autores como Napoleão Hill, Dale Carnegie e Og Mandino tornaram-se seus mentores invisíveis. Mas ele não parou por aí. Além de devorar livros, começou a participar de seminários, buscar mentores e se cercar de pessoas que já estavam no caminho que ele queria seguir. Jim percebeu que pagar por conhecimento não era um gasto, mas um investimento e um investimento que traria retornos imensuráveis no futuro. Cada novo aprendizado tornava mais confiante, mais preparado e mais capaz de tomar decisões estratégicas. Ele não esperava mais a sorte mudar seu destino. Ele se preparava para criar sua própria sorte. Esse hábito foi um divisor de águas. Sua visão de mundo se expandiu. Sua mentalidade se fortaleceu. Ele passou a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Mas de nada adiantaria acumular conhecimento se ele não soubesse colocá-lo em prática. E o primeiro passo foi aprender a tomar decisões financeiras inteligentes. Jim percebeu que ficar rico não era apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre saber o que fazer com ele. Antes, ele gastava sem planejamento, sem pensar no futuro. Mas ao estudar pessoas ricas, percebeu um padrão: e elas eram estratégicas com cada centavo. Foi então que ele fez sua primeira grande mudança: parou de gastar impulsivamente e começou a direcionar seu dinheiro para investimentos que multiplicavam seu patrimônio.
Ele adotou uma regra simples e poderosa: antes de gastar em qualquer coisa, perguntava a si mesmo: isso é um ativo ou um passivo? Ativo é algo que colocaria mais dinheiro no seu bolso no futuro: investimentos, conhecimento, negócios. Ele priorizava. Passivo é algo que apenas consumiria seu dinheiro sem retorno: gastos supérfluos, compras impulsivas. Ele evitava ao máximo. Essa única mudança transformou sua relação com o dinheiro e colocou-o no caminho da liberdade financeira. E você, está pronto para aplicar essa regra na sua vida? Foi assim que Jim começou a construir riqueza de verdade. Em vez de comprar roupas caras para impressionar os outros, ele comprava ações e imóveis. Em vez de trocar de carro todo ano, ele investia em cursos e mentorias. Essas decisões, somadas ao tempo, criaram um efeito bola de neve e foi assim que ele entendeu um princípio essencial. Enriquecer não é questão de sorte, mas de uma filosofia de vida baseada em escolhas inteligentes e consistentes. Jim Rohn não ficou rico por acaso. Sua transformação foi construída sobre princípios sólidos, seguidos com disciplina. Um deles era simples, mas poderoso. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje ser melhor. Ele entendeu que o sucesso não dependia das circunstâncias externas, mas de sua capacidade de crescer e se adaptar. Enquanto a maioria buscava atalhos e soluções rápidas, ele focava no longo prazo, construindo uma base financeira e mental forte. Outro princípio fundamental foi a constância. Guardar uma parte da renda todos os meses. Ler um livro por semana. Dedicar 1 hora por dia ao aprendizado. Esses hábitos pareciam pequenos no início, mas se tornaram a chave para sua liberdade financeira. Ele descobriu que a diferença entre fracasso e sucesso não era talento ou sorte, mas a capacidade de persistir, mesmo quando os resultados ainda não apareciam. Por fim, adotou uma mentalidade de abundância. Em vez de enxergar o dinheiro como algo escasso, viu-o como uma ferramenta de crescimento. Em vez de competir, passou a colaborar. Em vez de esperar, tomou ação. Esse conjunto de princípios não apenas transformou sua vida, mas impactou milhões de pessoas ao redor do mundo. E você, está pronto para aplicar esses princípios na sua jornada? Agora, a grande questão é: o que você pode aprender com essa jornada e, mais importante ainda, como aplicar tudo isso para mudar a sua própria vida? Agora que você entende o que realmente impediu Jim Rohn de enriquecer, pare e se pergunte: e esse hábito ainda está te prendendo? Você está gastando sem pensar, cercado por pessoas que não te impulsionam ou preso a uma mentalidade de escassez? Se a sua resposta for sim, então está na hora de agir. A diferença entre quem prospera e quem fica para trás não está na sorte, mas sim nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. O que você pode mudar agora mesmo? Pode ser algo simples: cortar um gasto desnecessário, investir no seu conhecimento, trocar 30 minutos de distração por leitura ou buscar novas conexões. O importante é dar o primeiro passo. Porque, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas, se decidir agir diferente, os próximos meses podem transformar completamente a sua vida financeira. Agora, se você quer aprender mais sobre como construir riqueza, evitar os erros que mantêm a maioria das pessoas na pobreza e dar o próximo passo rumo à liberdade financeira, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar ensinamentos valiosos e estratégias que ninguém te conta, mas que podem ser a chave para o seu sucesso. E agora, me diz, qual dessas mudanças você vai começar a aplicar hoje? Deixe nos comentários, quero saber qual será o primeiro passo que você vai dar em direção à sua transformação financeira.